E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. No ano de 1891, na pitoresca Blackmore, Inglaterra, somos transportados para um cenário misterioso. Um homem solitário desbrava a densa floresta, mergulhado na quietude da natureza. De repente, o que parecia uma tranquilidade se torna um momento terrível quando uma criatura munida de garras afiadas ataca o homem sem piedade. A vítima, desesperada e ferida gravemente, clama por ajuda em vão, pois a besta com aspecto humanoide a persegue implacavelmente, pondo um fim trágico à sua existência. A narrativa então se desloca para a apresentação de Gwen, uma mulher elegante e atenta, assistindo a uma peça teatral estrelada por seu cunhado Lawrence. Após o término da peça, Gwen toma coragem e aborda Lawrence, preocupada com o desaparecimento de seu marido e irmão de Lawrence, ocorrido há um mês. Em uma conversa reservada, Gwen compartilha seu temor de que algo terrível possa ter acontecido ao seu esposo, pois, na mesma noite do desaparecimento, 2 vidas foram ceifadas de forma trágica. Entretanto, Lawrence, de maneira relutante, parece ignorar o pedido de socorro de sua cunhada, sugerindo a existência de tensões familiares não resolvidas. No dia seguinte, enquanto Lawrence viaja de trem, ele se envolve em uma conversa significativa com um ancião gentil, que lhe oferece uma muleta incomum com uma lâmina de prata. Embora Lawrence inicialmente recuse a oferta, ele se surpreende ao encontrar a muleta como presente, forçando-o a reconsiderar sua decisão. Impulsionado por uma mudança de coração, Lawrence decide embarcar em uma jornada rumo a Blackmore para auxiliar sua cunhada. Ao chegar à majestosa, porém negligenciada mansão da família, Lawrence é recebido por seu pai, John. Lawrence compartilha seu propósito de ajudar na busca por seu irmão desaparecido, mas seu pai, com pesar, informa que já é tarde demais, pois o corpo do irmão foi encontrado. O mordomo Singh, em seguida, indica o local onde está o corpo, e o vendo Lawrence fica chocado com a visão da cena macabra. Após a perturbadora descoberta, Lawrence busca esquecer aquilo bebendo e se depara com um grupo de homens que discutem as possíveis causas dos horríveis acontecimentos e os responsáveis pelos crimes brutais. Entre eles, surge a teoria de que uma criatura feroz e impiedosa está por trás dos horrores. Outra suposição aponta para os ciganos recém-chegados à região, que supostamente têm envolvimento com bruxaria, associando-os aos crimes. Um dos homens compartilha uma história sombria de 25 anos atrás, quando seu pai encontrou uma carnificina de animais parcialmente devorados, espalhados ao longo de 400 metros, uma cena que o deixou profundamente traumatizado. Ele acredita que uma criatura sobrenatural estava por trás daquela atrocidade e que nem tiros eram capazes de detê-la. As histórias assustadoras são acompanhadas por risos céticos dos demais, que não acreditam nas lendas sobre lobisomens. Em meio à conversa, os homens mencionam uma mulher que viveu anos atrás, sendo objeto de desprezo e insultos, especialmente por sua ligação com os ciganos, que a consideravam como uma mãe cigana. Ao ouvir isso, Lawrence reage com indignação e confronta os homens, revelando que a mulher de que falam era sua própria mãe, agora falecida. Seu confronto acalorado resulta em sua expulsão do bar, levando-o a retornar para a mansão familiar. Gwen se reúne com Lawrence após o jantar, ainda lutando com sua angústia e luto. Lawrence entrega a ela pertences de seu irmão, buscando confortá-la em meio à tristeza. Antes de se retirar para descansar, ele revisita seu antigo quarto compartilhado com seu irmão, revivendo memórias do passado. Uma lembrança sinistra da noite em que ouviram um ruído misterioso os assombra, mas somente Lawrence teve a coragem de investigar. Ele se depara com seu pai, John, segurando o cadáver de sua mãe falecida e uma lâmina de prata, insinuando que ela estava envolvida em algum ato sombrio contra si mesma. De volta ao presente, a família se reúne para o funeral do irmão desaparecido, enquanto Gwen, visivelmente afetada, toma a decisão de partir para a casa de seus pais, deixando um vazio na mansão. John aconselha Lawrence a adiar a investigação sobre o desaparecimento do irmão até o dia seguinte, devido à iminência da lua cheia, receando que uma ameaça sinistra possa estar à espreita e ação durante a noite. No entanto, Lawrence escolhe não ouvir o conselho paterno e parte para a floresta, onde encontra um grupo de ciganos, dando início a uma nova etapa de sua jornada intrigante. Lawrence embarca em uma busca desesperada por informações sobre o medalhão que seu falecido irmão costumava usar. Sua jornada o leva até Maleva, uma mulher misteriosa que possivelmente possui conhecimento sobre os eventos recentes. Enquanto isso, homens armados da localidade se aproximam do acampamento cigano, ignorantes do perigo que se esconde nas sombras. Um homem chamado Kirk, entre eles, presume que o alvoroço é causado por um urso pertencente aos ciganos, porém o animal revela-se inofensivo, sendo na verdade um talentoso dançarino. De repente, o urso, apavorado, emite um rugido ensurdecedor, e um dos homens brutalmente ferido chega, caindo morto em seguida. O pânico se alastra entre as pessoas, enquanto a criatura invisível continua seus ataques impiedosos, mirando especialmente aqueles desprotegidos.
Em meio ao caos, Lawrence avista a sombra de algo bestial movendo-se entre as carroças e atira, tentando deter a ameaça. Ele se lança heroicamente para salvar uma mulher prestes a ser atacada, demonstrando sua bravura diante do perigo iminente. Lawrence também percebe um garoto fugindo para a floresta, perseguido de perto pela sinistra criatura, e sem hesitar parte em seu encalço. Lawrence alcança um local rochoso na floresta, onde seus sentidos alertam-no para uma presença próxima. Ele avança com cautela, mas é pego de surpresa quando a fera o ataca violentamente, cravando seus dentes em seu pescoço. Por sorte, homens chegam atirando, afugentando a criatura e salvando Lawrence da morte certa. Gravemente ferido, ele é levado de volta ao acampamento cigano, apesar das opiniões desfavoráveis dos demais ciganos que acreditam que as feridas infligidas pela besta são incuráveis. No entanto, é a dedicada Maleva quem cuida das feridas de Lawrence, proporcionando-lhe uma chance de sobrevivência. Na manhã seguinte, ele é levado de volta à casa de seu pai, John, que se alivia ao ver o filho com vida. Pouco tempo depois, Gwen retorna à mansão e se junta aos esforços para cuidar de Lawrence, que ainda se recupera de seus ferimentos. O médico Lloyd fica impressionado com a rápida recuperação das feridas de Lawrence, especialmente de um ferimento no braço esquerdo que ele considerava irreparável. Mais tarde, Lawrence observa seu reflexo no espelho e nota que suas feridas estão quase cicatrizadas, algo que lhe parece inexplicável. Ele busca respostas com o mordomo Singh, que se prepara para enfrentar a fera e revela possuir balas de prata, acreditando que esse seja o único meio de derrotar o monstro. O aparecimento de um inspetor chamado Frederick na cidade irá desencadear uma reviravolta nos acontecimentos. Frederick visita a casa de John e solicita falar com Lawrence, interessado nos eventos recentes. Lawrence compartilha sua versão dos eventos, alegando ter visto pouco da criatura, mas Frederick revela que os ciganos afirmam que se trata de um ser maligno quase demoníaco. Além disso, o inspetor está perplexo com a cura inexplicável das feridas de Lawrence e promete enviar especialistas para examiná-lo. Após a breve conversa com Frederick, Lawrence encontra Gwen à beira do rio, onde compartilham um momento tranquilo. No entanto, um ruído ao longe os alerta para a presença de cavalos se aproximando e interrompendo o encontro. De volta à casa, Lawrence se depara com um grupo de homens armados, incluindo o Dr. Lloyd. Um deles acusa Lawrence de ter sido mordido pela fera e afirma que ele foi amaldiçoado, sendo necessário levá-lo como um marcado pela besta. A situação fica tensa, mas John intervém, ameaçando os homens com uma arma e ordenando que partam. Após o confronto, Gwen auxilia Lawrence com um pequeno ferimento, mas um momento de intimidade entre eles deixa-a desconcertada e confusa. Lawrence, perturbado, decide pedir a Gwen que deixe a mansão, temendo pela segurança dela. No dia seguinte, com a lua cheia se aproximando, os habitantes da cidade preparam uma armadilha para a fera usando um animal como isca. A cidade se mobiliza, derretendo utensílios de prata para criar balas, na crença de que o metal é a única esperança contra o demônio que os assombra. No bar da cidade, Frederick comunica a Donna, esposa de uma das vítimas, que passará a noite ali, apesar de ela insistir que a família de John está amaldiçoada e que a mansão é o lugar onde ele deve ficar. No entanto, o inspetor mantém sua decisão de não se abrigar lá. Na mansão, John questiona Lawrence sobre o motivo de ter mandado Gwen embora. O filho responde que o local atrai eventos sombrios e ameaçadores. Mais tarde, durante a noite, Lawrence testemunha seu pai saindo da casa e decide segui-lo. John, por sua vez, se dirige ao túmulo de sua falecida esposa. Ao entrar na cripta, ele descobre uma porta que leva a um cômodo subterrâneo. Lawrence, seguindo os passos do pai, chega ao mesmo local e encontra um quarto com uma cadeira no centro, onde alguém poderia ser amarrado. John aparece e revela que aquele é um santuário que ele construiu em memória de sua esposa falecida. No entanto, o que parecia ser um gesto de homenagem logo se revela como um plano cruel. Lawrence é atraído para o local e de repente começa a se transformar em uma monstruosidade. Lawrence se vê transformado em uma criatura feroz e incontrolável, e a cidade inteira escuta seus rugidos aterrorizantes durante a noite de lua cheia. No bosque, enquanto isso, os homens conseguem capturar a fera durante uma armadilha. No entanto, um deles cai na própria emboscada e se encontra cara a cara com a criatura monstruosa sendo brutalmente morto. Outro é arrastado para baixo da terra e destroçado. O lobisomem finalmente se revela uma criatura peluda, raivosa e incrivelmente forte, que não mostra misericórdia ao perseguir e matar suas vítimas de forma cruel. Quando Frederick finalmente chega ao local da armadilha, encontra o rastro de destruição deixado pelo lobisomem e escuta seus uivos na noite de lua cheia. Ao amanhecer, John acorda Lawrence, que não compreende totalmente o que aconteceu. Seu pai afirma que ele cometeu atos terríveis e, apavorado, Lawrence foge pelos campos. Homens liderados por Frederick cercam Lawrence, acreditando que ele é o responsável pelas mortes na cidade. Eles o levam para um sanatório na cidade grande, onde ele já havia sido tratado por distúrbios mentais anos atrás. O Dr. Jack, responsável pelo tratamento de Lawrence,
o submete a procedimentos perturbadores, incluindo imersão em água fria e injeções. Lawrence tenta desesperadamente compartilhar a verdade sobre seu pai ser o verdadeiro monstro, mas suas palavras são desprezadas. O tratamento prossegue com uma sessão de choque elétrico até perda de consciência. Quando Lawrence finalmente recupera a consciência, seu pai está ao lado de sua cama. John revela detalhes sombrios de sua própria jornada, incluindo sua busca por uma lenda nas montanhas da Índia e o encontro com um menino aparentemente sobrenatural. Ele retornou com uma mordida no braço como lembrança dessa experiência. Tempos depois ele volta para casa e em uma noite a realidade muda. Lawrence na verdade viu seu pai transformado em um monstro onde ele matou a sua mãe. John também o conta que Singh por muito tempo como bom amigo, toda lua cheia ele o trancava na gruta. Contudo, certo dia Gwen apareceu, uma pessoa onde ele lembrava de sua falecida esposa, mas um dia seu filho disse que iam embora. Então ele não aceitando bebeu e ficou agressivo, e acabou por nocautear seu mordomo antes que ele o prendesse. Por isso o que ele lembra é de encontrar o corpo do seu filho no outro dia já sem vida. Lawrence tenta atacar seu pai, mas está preso por correntes em volta do pescoço. John revela que a próxima lua cheia está próxima e entrega uma lâmina a seu filho, oferecendo-lhe uma escolha. Mais tarde, Lawrence é amarrado a uma cadeira e levado a uma sala onde será submetido a observações durante a próxima noite de lua cheia. O objetivo é provar que suas transformações são apenas delírios mentais. Frederick está presente, observando a situação com interesse. O doutor explica que devido ao trauma de Lawrence ao testemunhar a possível e chocante mutilação de sua falecida mãe, sua mente criou uma narrativa fantasiosa na qual seu pai é culpado, retratando-o como um monstro que também se transforma em um lobisomem. Lawrence é dado o direito de falar e alerta as pessoas para saírem dali, pois ele teme que vá acabar matando todos eles. Todos riem dele, porém a luz da lua cheia começa a aparecer na janela do local, e Lawrence inicia sua transformação em uma criatura que todos ali se recusavam a acreditar. O pânico toma conta das pessoas e finalmente o doutor percebe a verdade, temendo a fera que se revela diante de seus olhos. O caos se instala e todos tentam fugir enquanto a fera rompe suas amarras e ataca, matando o doutor ao jogá-lo pela janela antes de escapar pelo telhado das casas. Frederick, observando a cena, tenta acertar a criatura com tiros, mas não tem sucesso. No entanto, ele persiste em perseguir a fera e convoca seus colegas para segui-lo. No centro da cidade, o lobisomem Lawrence aterroriza as pessoas e mata todos que cruzam seu caminho, indiferente aos tiros que recebe. A criatura escapa das tentativas de captura de Frederick, saltando sobre barricadas armadas e deixando o inspetor apavorado com o que presenciou. Na manhã seguinte, sob uma ponte, vemos Lawrence novamente na forma humana, temendo ser encontrado. Horas depois, quando Gwen retorna para casa, ela descobre Lawrence se escondendo ali e, em seu juízo perfeito, ele compartilha com ela a verdade sobre seu pai, afirmando que ele é um monstro e que foi responsável pelas mortes de seu irmão e mãe. Gwen o recebe calorosamente e diz que se o que ele diz for verdade, há uma maneira de ajudá-lo. Lawrence expressa gratidão pela recepção calorosa, embora lamentando não ter estado no lugar de seu irmão ao lado dela. Entretanto, ele decide voltar para a mansão para confrontar seu pai. Gwen pede a ele que fique com ela, mostrando seu amor e apoio. Eles compartilham um beijo quando alguém bate à porta. É Frederick com seus homens. Gwen permite que ele entre e ele pergunta sobre Lawrence, mas ela nega ter visto Lawrence. Como um bom investigador, Frederick leva Gwen para fora enquanto seus homens vasculham a casa em busca de Lawrence, mas não o encontram. Na cena seguinte, vemos Lawrence nas ruas, comprando jornais que anunciam sua fuga e a existência da criatura. Enquanto isso, Gwen estuda livros ciganos, onde encontra imagens de uma fera devorando pessoas relacionadas a uma crença do folclore cigano. De volta à sua terra, Lawrence retorna à sua casa. Gwen procura a cigana Maleva, e Frederick se prepara com balas de prata. Na manhã seguinte, Gwen se encontra com Maleva, buscando orientação sobre como ajudar Lawrence. A cigana questiona se Gwen o ama e qual escolha fará, condená-lo ou libertá-lo. Determinada a ajudar o homem que ama, Gwen está disposta a fazer o que for necessário. Contudo, Maleva fala que não tem cura para Lawrence e espera que Gwen não se encontre com a fera. Em Blackmoor, Frederick e seus homens chegam ao bar, se preparando para enfrentar a monstruosidade na noite de lua cheia. O inspetor ordena que atirem para matar Lawrence. O filho retorna à casa e encontra Singh, o mordomo, morto de forma brutal. Ele pega uma chave e sobe até o quarto onde as munições de prata estão guardadas, recarregando sua arma. Não percebe que seu pai está escondido nas proximidades. Frederick é alertado sobre o desaparecimento de um de seus homens e avista Gwen partindo a cavalo em direção à mansão, então a segue. Enquanto isso, na casa, Lawrence procura por seu pai e encontra um dos homens de Frederick morto em uma cadeira, enquanto seu pai toca piano. Ele aponta uma arma para o velho que se aproxima e pede a Lawrence que atire, mas a arma falha, pois as balas não têm pólvora. John derruba facilmente Lawrence no chão e o açoita, mas ele pega a lâmina da muleta, mas John é rápido e feroz.
Contudo, a luz da lua cheia começa a tocá-los, e eles iniciam a mutação de seus corpos, transformando-se em duas enormes feras carnívoras com garras mortais. Uma intensa luta se desenrola entre os dois lobisomens, causando danos à casa e resultando em um incêndio no local. As duas criaturas se entrelaçam e lutam para dominar uma a outra, mas a fera John se mostra mais forte, deixando Lawrence ferido no chão. No entanto, John se descuida e é lançado na lareira, onde seu corpo começa a queimar intensamente. Lawrence aproveita a oportunidade e finaliza o combate cortando a cabeça de seu pai, pondo um fim na existência da fera que era John. Gwen chega ao local e se depara com a fera irracional, enquanto Frederick também se aproxima. No entanto, Gwen impede que o inspetor mate Lawrence, mas o lobisomem ataca, mordendo Frederick e jogando-o para longe. Gwen foge quando Frederick empurra uma barra de ferro na direção da fera. O inspetor tenta lutar contra a criatura, mas suas ações são limitadas. Felizmente, a fera é atraída por Gwen, que corre em direção à floresta, deixando Frederick para trás. O inspetor pega a lâmina de prata e o segue. A mansão da família é consumida pelo fogo enquanto a perseguição continua na floresta, com o lobisomem atrás de Gwen e os homens de Frederick em busca da fera. Gwen tenta se esconder, mas a fera consegue rastreá-la pelo cheiro. Ela corre desesperadamente por sua vida e mais adiante se depara com uma cachoeira sem saída. Ela olha ao redor e de repente a fera surge. Gwen aponta sua arma para o lobisomem e tenta conversar com ele, acreditando que dentro daquela criatura Lawrence a ouvirá. No entanto, o monstro sanguinário a ataca e a pressiona no chão, fixando seus olhos nela. Gwen, temendo o pior, tenta despertar o lado bom de Lawrence enquanto os homens de Frederick se aproximam do local. Gwen, percebendo que não pode salvar Lawrence, atira no peito da fera com uma arma que contém balas de prata. O tiro faz Lawrence retornar ao seu estado humano. Ele fica aliviado ao vê-la e agradece por ela ter tomado essa decisão. Em seguida, ele morre nos braços de Gwen. Tudo parece terminar, mas o inspetor Frederick chega e percebe que não é mais útil naquele local. No entanto, ao observar a lua, ele se prepara, pois foi mordido por Lawrence e está destinado a se transformar em outra temida criatura sob o poder da luz da lua cheia.